Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui no monte, nessas 24 horas de jejum, de consagração. E eu tenho uma palavra de Deus, uma palavra profética para abençoar a sua vida na manhã dessa segunda-feira. Deus colocou uma palavra no meu coração e essa palavra, ela está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Fala sobre a história de um homem por nome Jabes. No livro de 1 Crônicas, nós vemos muitos nomes, listas e listas de nomes, o que nós chamamos de genealogia. E no meio de tantos nomes da genealogia, aparece o nome desse homem chamado Jabes. E a história dele vai trazer para a sua vida um impacto nessa manhã. E é exatamente isso que Deus ele quer promover na sua vida. Deus quer promover na sua vida o impacto. Porque o que é a fé? É o impacto de você receber a palavra de Deus e não ficar mais na retaguarda, mas de avançar para viver o extraordinário. O texto fala que o nome dele era Jabes. E que no meio de tantos nomes aparece o nome dele. Antes de eu falar sobre o nome, escuta o que eu vou dizer para você. No meio de tantos nomes aparece o nome de Jabes. O que significa? Significa que Deus consegue ver você no meio dessa multidão. No meio da multidão de tantos nomes e pessoas, Deus consegue enxergar Jabes. Ou seja, Deus vê você no meio dessa multidão. Porque a tua fé é que chama a atenção de Deus para Deus agir na sua vida. Segundo, ele recebe o nome de Jabes no contexto de dor e sofrimento. Sua mãe, quando dá à luz, lhe dá esse nome porque para ela tem um significado. Porque com dores ela vai dar luz a Jabes. E o nome, no contexto judaico, significa duas coisas. Primeiro, identidade. Segundo, destino. Repito, primeiro, identidade. Segundo, destino. Quando ela lhe dá o nome de Jabes, ela lhe dá a identidade, mas ela também lhe dá o destino. Automaticamente. Que significa dor e sofrimento. Então toda vez que alguém chamava por Jabes, dizia, ei sofrimento, ei dor. Que na verdade era como se negativamente transmitisse a ele algo negativo para toda a sua vida. E Jabes poderia reclamar. Jabes poderia aceitar a sua identidade, o seu destino pro resto da vida. Só que ele decide fazer o contrário. Ao invés dele reclamar, Jabes foi orar a Deus. Ao invés dele começar a reclamar da vida, ele se levanta e ele ora. E a oração de Jabes, ela tem 4 pontos. Se eu lembrar dos 4, eu vou falar dos 4 pontos. Mas são 4 pontos da oração de Jabes. Primeiro, ele vai dizer, Senhor, tomara que me abençoes. Ele está pedindo para Deus, Senhor, que a tua bênção esteja sobre a minha vida. Ele está debaixo de um jugo, de um destino, de uma palavra que a sua mãe lhe deu por nome, que o sentenciou.
Mas ao invés de ele reclamar, ele ora e ele pede a bênção de Deus. Sabe por que ele pede a bênção de Deus? Ele pede a bênção de Deus porque ele não quer ter uma vida medíocre. Ele não quer ter uma vida apagada. Ele não quer ser alguém insignificante. Ele não quer ser uma pessoa vista e conhecida como uma pessoa de dor, de sofrimento. Ele quer ser conhecido como alguém vencedor. Ele quer que a sua vida seja transformada. Por isso ele ora pedindo a Deus essa mudança. Segundo, ele vai dizer, Senhor, amplia meus termos. Sabe o que ele está dizendo para Deus, amplia meus termos? Senhor, amplia o meu território. Gera para a minha vida novas oportunidades. Ele está pedindo para Deus, para que Deus lhe dê oportunidades para que ele venha crescer. Que Deus lhe dê oportunidades para que ele venha crescer, conquistar. É isso que vai fazer a diferença na vida de Jabes. O simples fato dele se levantar e não aceitar a situação e clamar pela bênção de Deus, porque ele sabia que sozinho ele não conseguiria. A mão de Deus precisava estar sobre ele. Ele ora pedindo para que Deus amplie seus termos. Ei, Senhor, eu quero conquistar, eu quero mudar a minha história, eu quero ressignificar a minha condição. Ele vai pedir para Deus, salvo engano, para que Deus viesse lhe dar direção, lhe conduzir. E para que Deus tirasse ele da opressão dos seus inimigos, libertasse ele de toda a opressão dos inimigos. E eu vim aqui com essa palavra nessa manhã para dizer para você que não tem nada perdido absolutamente. Que basta uma atitude sua e você crer e já começar a agradecer a Deus por aquilo que Deus já fez na sua vida. Se o teu propósito estiver alinhado com o propósito de Deus, eu digo a você que o propósito de Deus é o propósito de paz, de vitória, de crescimento e sucesso para a tua vida. Deus tem o melhor para você e você precisa acreditar nisso. Ao invés de você ficar sentado no sofá, ao invés de você ficar deprimido, ao invés de você ficar nesse momento achando que a sua vida acabou e a sua cabeça cheia de pensamentos negativos, dizendo que você nasceu para sofrer, que de tantas pessoas só você que não teve oportunidade, quero dizer para você que o sol nasce para todos. Deus dá oportunidade para todos, mas nós temos um diferencial, e o nosso diferencial é a nossa fé no nosso Deus. E Deus vai começar a ressignificar a sua vida de uma maneira poderosa. Recebe essa palavra no teu coração e coloque em prática. Se levanta, ao invés de se entregar à dor e ao sofrimento. E a Bíblia vai dizer, Jabes foi mais ilustre de todos os seus irmãos. E Deus o respondeu, e o abençoou, e o honrou. No lugar da dor, no lugar do sofrimento, Deus liberou sobre Jabes a dupla honra. E eu declaro sobre a tua vida, nessa manhã de consagração, a dupla honra de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Guarda essa palavra, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, porque tem pessoas que precisam tomar, ser agitada para viver o extraordinário de Deus. Deus te abençoe. Beijo no teu coração, graça e paz.